Alô, Pets Nation! Alô, Nação Patriots Brasil! Estamos aqui, como toda semana, já viramos seus parceiros, né? Já entramos na sua rotina, no seu hábito. Você ouve, vê, consome esse podcast, de repente, como eu faço com os meus podcasts favoritos, lavando louça, caminhando com o seu cachorro, fazendo exercício na academia, eu deveria fazer isso. Comendo pão de queijo. Comendo pão de queijo, que aliás estava maravilhoso. Eu deveria também, a parte do comer talvez seja mais fácil. Eu sou Conrado Juliette, o Conca, tô com o nosso time aqui do Patriots Brasil. Estamos de volta com o episódio de número 8 deste Semana Patriots, o único, eu gosto de falar isso porque eu tenho orgulho de falar isso e de fazer parte disso, o único podcast oficial de uma franquia da Liga, da NFL, que faz conteúdo em português. Estamos aqui no Gillette Stadium levando conteúdo, diversão, entretenimento, assim espero pra vocês. Certo, Kawhi? Certíssimo. Ih, rapaz, trocou a roupa. Então, tem que representar Londres, Fit check, né, dessa vamos lá. vez. Fit check, então, pra quem não está vendo, conta pra mim. Tá, primeiro de tudo, primeiramente, bom dia, Conca, bom dia, junto. Lara, Caio, bom dia, pessoal aí no Brasil. Falando do Fit Check rapidinho essa semana, só para começar um pouco diferente, eu tô usando uma camiseta da Tottenham, do Son, número 7. Ah, joga demais, sonzinho. Sonzinho, cara, que inclusive teve um golaço nesse último jogo que nós assistimos lá naquele final de semana. E para representar Londres mesmo, e eu sei que o jogo foi difícil, né? Mas as ativações que nós tivemos lá foram sensacional. E a experiência de Londres também, fora do jogo, foi muito legal. Então, para representar mesmo. Sem dúvida. Vocês estavam lá na goleada do Tottenham sobre o West Ham. Exato, 4-1. 4-1, de virada, paulada, né? E um baita estádio, eu não conhecia, é um estádio legal? Cara, muito legal, muito moderno. Norte de Londres. E eu diria que acho que é umas 90 mil pessoas, se eu não me engano. Uau. E moderníssimo estádio. Moderníssimo. Estádio que também recebe jogos da NFL nessa temporada internacional. Sim, sim. O jogo do Patriots foi no Wembley, que já é uma casa aí mais tradicional, um dos palcos mais tradicionais, mas que legal. O Kawhi e a Lara estavam lá em Londres, nesse jogo que foi duro, e nós não vamos passar pano aqui, nós vamos falar do resultado, tá? Mas eu quero começar muito com essa experiência. Mas antes, para não ser mal educado, deixa eu cumprimentar também os nossos companheiros que estão em várias partes do mundo. Semana passada nós tivemos uma conexão com Portugal, outro dia nós tivemos uma conexão com a Alemanha, agora nós vamos fazer uma conexão com Belo Horizonte, mas eu já estou sabendo que logo, logo, ela e suas rodinhas, as suas asas, estarão aqui próximas da gente. Tudo bem, Lara? Como é que vai? Bom dia, Conca. Bom dia, Kawhi, Caio e toda a nação Patriots. Olha, eu vou te falar, viu? Eu não sei qual horário mais que É o fuso. né? O fuso tá sendo uma coisa que tá fazendo parte já da minha vida. Então, eu só peço às pessoas para terem um pouquinho de paciência. Às vezes eles me mandam mensagem e eu não consigo responder, né, na mesma hora, porque pode ser que o seu horário seja talvez um horário diferente de onde eu estou. Mas, como sempre, eu vou sempre responder assim que eu conseguir, todo mundo, né? Eu quero que essa relação com todas as pessoas que já me conhecem, que acompanham meu trabalho há muito tempo, quero continuar essa aproximação, né? Porque eu sou assim. Então, eu fico muito feliz com todas as mensagens, só peço um pouquinho de paciência mesmo, gente, porque as rodinhas no pé, assim... Viraram asas, agora né? estão virando asas. Falando em Fit Check, para quem não está no vídeo, porque esse podcast ele vai para o YouTube, ele vai para o site, para o patriots.com, alguns cortes também nas nossas redes sociais, mas ele também está disponível na sua plataforma preferida de podcast e na nossa rádio USA. Podcast da essência, na origem, em áudio. Você que só está ouvindo, eu vou contar para você que a Lara Magalhães está usando uma camisa que eu já vou meter um pidão aqui. Eu quero essa camisa. Quero saber se a gente pode ter essa camisa como integrante aqui do staff. Falando sério, o fã pode comprar essa camisa, porque é maravilhosa, tá escrito para sempre New England. New England. Demais, hein? Conca, a gente já teve alguns outros pedidos, viu? Outro dia a gente fez uma palestra para ESPM lá de São Paulo e todo mundo, eu quero essa camisa, quero essa camisa.
Então, eu vou ter que conversar com os nossos diretores aí para liberar a venda dessa camisa. É. Porque realmente eu acho que ela representa muito tudo que a gente está fazendo no Brasil e essa essência, né, com o Patriots em casa, dentro dos nossos mercados brasileiros, porque quando a gente fala de mercado brasileiro, isso é muito interessante, porque assim, tem brasileiro para tudo quanto é canto do mundo. Então, eu acho que ela vai ser uma camisa que talvez seja uma das mais vendidas. Então, eu vou conversar com a galera quando eu É, tiver isso no ano que vem, para a gente conseguir liberar isso. de repente até pra gente sortear aqui pro nosso fã. Opa, Sim, Ah, talvez fica aqui uma como brinde ideia. para os vencedores do Destino Patriots Fica também. aqui uma ideia, né? Olha aí. gente, vocês não têm noção do que eu já estou preparando para os vencedores do Destino Patriots. A gente já sabe quem são, Sim, Já sabemos quem são. mas não revelamos ainda. não foi revelado. Eles já sabem? Eles, Isso é com o Kawhi. eles já sabem? Então, eles já foram notificados. Tá, porque aí tem a promoção incluía algumas É, coisas que precisam, né, serem viabilizadas. burocrática, Burocráticas, burocrática, obrigado. coisa legal. Tá. Eles já foram notificados, a gente já sabe, mas a gente tá segurando só mais um pouquinho Tá bom. Não, não quero. pra não largar quero. pro público. Tá bom, não quero atrapalhar, Porque, Conca, a gente tem que manter uma surpresa por Claro, semana, é né? isso, é isso. No mínimo. não. A Lara, não sei se ela vai falar, mas eu já meio que dei a dica aqui. Eu falei, Aham. hoje ela tá em Belo Horizonte, semana que vem, onde estará a Lara? Hã? Onde estará? Olha, Cara, gente, semana que vem eu vou estar no estádio, nos Estados Unidos, junto com a nossa equipe toda. E Caio, eu espero você lá também no estúdio, tá? casa Vou tá lá, cheia, com hein? certeza. Com certeza. Caio Morari, e aí, o senhor está bem? Tá tudo certo? Tô bem. Bom dia a todos. Né? Eu gostei muito que a ativação em Londres foi maravilhosa. A gente acompanhou daqui, porque aqui de Boston, assistindo o jogo, né, a sensação de Londres dentro de campo não foi a mesma, né, Conca? Infelizmente, o Patriots tendo muita dificuldade dentro de campo, mas fora de campo, a ativação com o Brasil, nota 10. A gente vai falar, Aí. tá? A gente vai falar da derrota para os Jaguars, principalmente o efeito dessa derrota, pensando no jogo desse domingo contra os Jets, mas pensando na sequência da temporada, tá? Eu prometo isso para você aqui, porque o nosso podcast ele tem todas essas abas. A gente trabalha diretamente para você fã da NFL, mas especialmente para você fã do New England Patriots, mas a gente não deixa de cobrir tudo que está acontecendo também de uma forma jornalística. Vamos começar então com o lado bom, que foi exatamente essa ação. Cara, Richarlison é o mais novo integrante da Pets Nation, cara. Sim, Que cara bacana, hein? Richarlison, o pombo, o próprio. O próprio. E eu diria que veio num momento legal bem depois das ações com a CBF, né? Então foi uma coisa que encaixou ali. Cara, foi sensacional. Acho que a Lara consegue falar mais disso também, que ela estava lá em Londres, acompanhou o Richarlison. Mas também só coisa positiva para falar dele. Um cara legal, apesar de todo o sucesso que ele teve, um cara humilde também. Total. E... Olha, tem uma pergunta. Você Ah. aprendeu a dancinha do pombo? Cara, eu posso até tentar lançar aqui no podcast hoje, mas não sei se... Olha lá, muito bom! Mas eu Eu diria tenho que o que Richarlison contar faz isso pra melhor, né? vocês, porque assim, isso foi uma coisa bem engraçada, muito engraçada. A gente estava lá no estádio, ele já tinha, né? O estádio foi muito bacana, o staff do estádio, né, Kawhi, abriu Sim. todas as portas pra gente, sabe? Foram muito simpáticos. O senhor Roberto, que é uma pessoa que cuida dessa parte das famílias, dos jogadores, etc., do lounge que eles têm, foi uma pessoa que, assim, tudo que a gente precisou fazer, que a gente pediu, ele fez além, sabe? Então foi muito legal. Nós estávamos acompanhados do nosso 3 vezes campeão do Super Bowl, Marcus Cannon, e a esposa dele também. E eles ficaram, assim, encantados. Aí chegou um momento em que eles estavam fazendo a troca das camisas e tudo.
E a família do Richarlison, o pai do Richarlison, é uma pessoa que tem uma amizade com a gente, com a minha família, há muitos anos. Então, assim, a gente divide projetos, a gente conversa, a gente se ajuda, sabe? E o Richarlison, pra gente, é o filho do seu Antônio, né? Então, quando a gente chegou lá, eu sou muito pra frente, sempre fui. Minha mãe fala, todo mundo na minha família fala, né? E aí eu falei assim: Ô Richarlison, você podia fazer a dança do pombo, né? O Kawhi olhou pra mim, ele falou assim: Eu não acredito que você pediu isso. Na Lapa. E ele fez. Fez. E ele fez. E Inclusive. assim, Não, pode falar, Kawhi. inclusive na edição, coloco aqui, ó. Fica na edição o dancinha do pombo ao vivo. Teve isso. Teve. E, cara, eu tô vendo as fotos aqui também, né, que foram publicadas no site. Foi assim, foi uma grande equipe, né? Foi. Mas assim, o que eu mais gostei de ver foi o Richarlison e o Robert Kraft. Aham. O Richarlison conheceu o Robert Kraft, que eles trocaram algumas palavras ali. Você tava junto naquele momento ali, Lara? Eu estava e o Kawhi também, né? Eles foram muito bem recebidos, tanto ele como a Amanda, que é a namorada do Richarlison, uma pessoa, nossa, muito doce, que tudo que a gente precisou ali também foi uma pessoa muito, muito chave dentro dessa ação. O Osvaldo, que é quem cuida da imagem do Richarlison, uma pessoa, assim, fantástica. Então, foi muito fácil fazer essa ação. E foi muito engraçado, porque o Richarlison, ele ganhou uma bola que a gente deu para ele, né? E ele ficou com aquela bola debaixo do braço o tempo inteiro, falando, não, essa bola é minha, essa bola é minha. Quando ele chegou para ver, né, o Mr. Kraft, conhecê-los, ele conheceu toda a família Kraft, ele conheceu o Mr. Kraft, eles trocaram ali algumas palavras, e o Mr. Kraft deu para ele aquele broche. Eu acho que foi um emblema assim muito bacana, foi muito significativo para todos os torcedores do Patriots no Brasil, porque não só a gente está trabalhando, né, para fazer essa ponte entre New England Patriots e Brasil, mas isso mostra o quanto a própria família Kraft está envolvida nesse processo, né? Então foi muito legal essa recepção no camarote deles. E eu estava ali para ajudar na tradução. Legal. E eu queria... Diga, Kawhi. Não, eu ia falar, Conca, e tudo isso no domingo depois do Robert Kraft ter vindo publicamente na Watch Party em Londres. Então, muito do que Isso aí, gente, foi uma outra coisa. Vamos falar sobre isso. Não, mas eu tô falando porque a gente fala muito da organização também, a gente fala sobre, tipo, a abertura dos Krafts e que, tipo, vários outros donos na liga... talvez não tenha essa aproximação com os fãs que a nossa nação Patriots tem, né? Então, tipo, Sim. independente do resultado em campo, a gente vê que os donos estão abertos. Tipo, ele tava lá sábado à noite com a torcida em Londres, conversando, dando speech, entendeu? Sabe a sensação que eu tenho? Caio, vou até colocar você nessa roda aqui. Durante muito tempo, e a dinastia, ela tem como figuras no campo Bill Belichick e Tom Brady. Sim. E não é segredo pra ninguém. Tom Brady. Desculpa, esqueci, Tom, desculpa. Apesar que agora é proprietário dos Raiders. Tá bom. Daqui a pouco vai acontecer dele ser adversário também. Como foi, né, com o Tampa. Mas a impressão que eu tenho é que existe um entendimento de que nesse momento de reconstrução, e isso é declarado, é óbvio, pelo que a gente vê, é ano de reconstrução, mas isso é declarado como um todo, né, pela organização como um todo, com a construção de um novo modelo, não saindo da cultura que é muito forte aqui, mas o que eu quero dizer, para não enrolar muito, eu sinto que a família Kraft tem um entendimento que é importante eles estarem nesse momento no holofote. Porque você está procurando ainda lideranças dentro de um grupo novo. E eles são essas lideranças que, durante muito tempo da dinastia, estiveram mais no background. Porque você tinha figuras como Tom Brady e Bill Belichick. Então, me parece que não é por acaso que a gente tem visto muito o Robert Kraft. Você tem essa impressão também, Caio?
Porque dentro de campo e até no vestiário, as notícias não são positivas, né? E o Robert Kraft é o único dessa liderança que ficou da dinastia. Então ele tem que demonstrar isso, demonstrar que isso aí está ainda vivo, que ainda tem esperança. Se ele estiver aqui nessa equipe, né, nessa organização liderando, tem esperança. Então acho que ele faz isso muito bem. Ele entende, né, esse aspecto do entretenimento, do engajamento com os fãs, né, de tirar a pressão de cima do time. Eu acho que ele vem fazendo isso muito bem. Então, fazendo a parte dele como um dono, né? Que a gente vê muitos donos que acabam colocando mais pressão ainda, né? Falando, às vezes, do Jerry Jones. Ou que não são fãs, ou que não são fãs, ou que não são nem fãs dos times. São simplesmente investidores e só querem um lucro, né? Então, eu acho que isso é bem legal. Deixa eu só conectar um outro assunto sobre o Richarlison, e eu vou aqui, inclusive, para fazer a conexão com um dos nossos parceiros, que é a ESPN, que é o Disney Plus. Sim. O Richarlison acabou de ser lançado, no início do mês, um documentário que está disponível no Disney Plus. O título do documentário é O Pombo é Humano, porque o Richarlison ele teve uma coragem enorme. Esse ser humano que a gente conheceu, que vocês conheceram de perto, ele foi o primeiro cara, um atleta de elite, seja de qualquer esporte, a falar sobre saúde mental, a falar sobre a necessidade de cuidar da saúde mental, que é um tema tão relevante hoje nos dias. Que bom que hoje a gente fala de saúde mental. E quando a gente vê atletas, a gente não acha que isso é uma parte importante. O Richarlison foi um cara, e isso foi para a ESPN, para uma equipe maravilhosa, que teve lá o Marcelo Gomes como responsável, o João Castelo Branco, que é correspondente na Inglaterra. Ele se sentiu à vontade, e eu vi até uma entrevista do Oswaldo, que cuida da carreira do Richarlison, como ele se sentiu à vontade com a ESPN de falar sobre isso, de entender que o exemplo dele pode ajudar muita gente. Que da hora. Falou de momentos muito ruins que ele teve na vida, com depressão, já sendo um atleta de sucesso, né, com lesões. Então, cara, eu recomendo demais. Esse é um conteúdo que está no Disney Plus. O Pombo é Humano. E acho assim, não é surpresa para você, né, Lara, conhecendo as famílias, ou as famílias conhecendo e conhecendo ele, dele ser um cara desse jeito, né? Eu acho assim, o sucesso ele molda as pessoas, mas não perde aquela essência. O Richarlison, ele sempre foi um menino muito bom, uma pessoa muito humana, de verdade, sabe? E ele sabe de onde ele veio. Ele é uma pessoa que, assim, conversa com a gente, brinca e tudo muito tranquilo, muito normal, muito à vontade. E quando a gente consegue trazer, eu falei em alguns podcasts atrás, eu não me lembro qual, sobre a importância da equipe multidisciplinar e da importância de termos um psicólogo, um terapeuta dentro dessa equipe multidisciplinar, porque o sucesso, ele é uma coisa difícil de lidar, não é fácil, né? Você como atleta ali, no caso dele, longe da família, num outro país, tendo que se adaptar, muitas vezes tendo que estar sozinho. Gente, isso não é fácil, né? E a carga de treinos, a carga de pressão, essas coisas todas é extremamente importante. E conversando com o Oswaldo sobre o documentário, né? Ele falou assim, Lara, era para ser só uma entrevista, mas se tornou algo tão inspirador que eles quiseram fazer um documentário. Então, isso mostra também a visão dele de atleta, do nome que tem e tudo, e a humildade de passar isso para as outras pessoas. Isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Depois do Covid, né, a gente tem aí uma outra vida. E a gente precisa se readaptar à nova vida. É tudo muito rápido, tudo fica, né, pronto ali, pronto e acabou. E antigamente a gente não vivia assim. Então, o Richarlison vem de uma família muito humilde, assim como a maioria de nós, imigrantes. Eu também vim de uma família muito batalhadora e tudo. Algumas pessoas conhecem meu pai, minha mãe, sabem que essa parte, quando a gente estava crescendo, né, pela questão assim de faixa etária mais ou menos, a gente passou por muita coisa que antigamente a gente lidava de uma forma diferente. Hoje não, hoje a dimensão é muito maior. Então,
Eu fico muito feliz de poder ver, né? Eu não assisti o documentário todo ainda, mas eu já vi algumas partes e fico feliz que isso possa estar tendo um impacto muito positivo na vida das pessoas. O Richarlison tem quase 23 milhões de seguidores, imagina. Quantas vidas não estão sendo transformadas por causa desse documentário? É isso aí, Com é isso certeza. aí. Ter a coragem de falar, cara. Cuida da cabeça. Fazer terapia não é nenhum tabu. Faz muito Não. bem. Recomendo, né? E acho muito legal o Richarlison se abrir sobre isso. Bom, gente, vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Acho que a gente tem coisas importantes para falar que vão além do resultado. Depois de um primeiro quarto muito bom, né? Um primeiro quarto em que nós vimos de novo um Drake May muito sólido. Aliás, o jogo do Drake May foi muito bom. Já estou destacando aqui como o stock up da semana. Foi um jogo sem interceptação, foi um jogo limpo do Drake May, ele lançando bolas, né, coisa que a gente não tinha visto nos primeiros 5 jogos do New England Patriots, ele mostrando que ele veio para ficar e que ele é o quarterback dessa reconstrução. 26 e 37 passes completos, Caio, 276 jardas, 2 touchdowns. O Patriots marcou num drive de abertura, logo no começo do jogo, pela primeira vez nessa temporada. Foi uma jogada de 11 jogadas, um drive de 11 jogadas, 68 jardas, terminando com um passe para 16 jardas para o JaMycal Hasty dar a liderança ali no início do jogo. Aqui, sem dúvida nenhuma, é o destaque positivo desse duelo lá da semana passada, né, em Londres, Caio. O destaque positivo do jogo e o destaque positivo do time, né? Eu tinha muitas preocupações, né, 2 podcasts atrás, sobre a estreia do Drake May, como é que ele ia lidar com essa linha ofensiva, com esses recebedores, né, sabendo que o time está numa fase muito difícil, desorganizado, alguns problemas fora do vestiário, fora de campo, né, no vestiário, e ele tem sido ponto positivo. O talento do braço dele, a mobilidade dele está sobressaindo dentro de campo, ele está fazendo o que o Jacoby Brissett não fazia e também está conseguindo fazer essa leitura do pocket, que é essencial, e está conseguindo sair, né, dos sacks, porque esse era o meu ponto de mais preocupação. O rookie vai se machucar, ele vai ter tempo de fazer lançamentos e ele está fazendo isso muito bem. Ele está trabalhando com uma equipe, vamos ser bem sincera, muito abaixo, ofensiva, e ele está se sobressaindo, está jogando muito bem, e eu não esperava que ele ia estar jogando tão bem. Já são 5 touchdown passes. Para ter uma comparação, o Mahomes até agora só tem 6. Né? Então, só uma comparação que em 2 jogos, isso é bastante coisa, né? E 2 interceptações no jogo contra o Houston, uma porque ele, né, era o primeiro jogo dele, e a outra foi uma coisa meio que inacreditável que o cara conseguiu aquela interceptação, mas ele tá indo muito bem, tá seguro, tá fazendo lançamentos no meio do campo que a gente esperava, tá soltando o braço, e ele tá me surpreendendo, com certeza. Ele tem números que o comparam a Dan Marino em relação aos 2 primeiros jogos, em número de jardas, em 5 touchdowns e 100 interceptações, né? Foram 2 interceptações contra Houston, em Londres, nenhuma interceptação. E a impressão que eu tinha, apesar do Jaguars ser um time de Londres, Kawhi, é que tinha muito mais torcedor do New England Patriots, ou pelo menos o estádio esteve elétrico naquele começo ali do Drake May. Com certeza. E, aquela primeira touchdown pass que ele fez, você escutou no estádio inteiro. E eu queria trazer mais uma estatística aqui. Caio, eu sei que você gosta de estatística também. Eu li, na verdade, o Patriots Deutschland, o carinha do Patriots Deutschland foi que falou pra mim essa estatística bem legal. Patriots da Alemanha, Patriots que da também Alemanha. fica ali na mesa do lado, né? Que fica ali na mesa do lado. O Drake May é só o segundo quarterback na história da NFL para jogar mais de 500 jardas e 500 jardas e a touchdown depois de somente duas starts. Então, eu acho que comparado ao Dan Marino, que foi um dos grandes. Ele tá tomando mesmo assim, você vê de maneira nacional a cobertura, como as pessoas já olham e falam assim, beleza, aqui tem um quarterback. É claro que, acho que é importante a gente dizer que oscilações serão normais. Com certeza. É um calouro.
né? É um calouro e isso ainda vai acontecer. Mas ficou como aspecto positivo. Você falava, Caio, da preocupação de sacks, porque a linha ofensiva tem sofrido com lesões e não é uma linha ofensiva boa, mas eu acho que também está expondo, falando em problemas, a falta de bons recebedores, e mesmo assim ele tem conseguido suprir de alguma maneira isso, né? Tá conseguindo suprir, né, usando as pernas e usando o que ele tem, né? E o que tá aparecendo e tá ficando muito nítido é que talvez o Jalen Polk não é essa peça que a gente pensou que ia ser, um recebedor seguro, né, que tem boas mãos, que vai fazer as recepções na hora necessária, e ele foi escolha de segundo round, né? É para ser um cara diferente, né? Quem tá sendo esse cara pro Drake May é o Pop Douglas, né, e também o Hunter Henry fazendo um papel ali nos passes curtos, mas o Jalen Polk, por exemplo, teve 2 drops que talvez se ele faz essas 2 recepções, né, ele consegue um first down importante na primeira, e a segunda ele escorregou na hora do 2-point conversion no final do jogo para fazer um jogo só de um score de diferença. Então, ele tem poucas peças para trabalhar, está conseguindo extrair bastante de alguns jogadores, mas outros jogadores que deveriam estar dentro de campo e sendo alguém que ajuda a resolver o jogo, eles não estão muito bem, como o Jalen Polk. Hunter Henry tem se tornado mesmo uma bola de segurança. E é um cara desses que já conhece bem a casa aqui, né? Que entende como as coisas funcionam por aqui. Bom, Stock down, e a gente ainda vai fazer uma prévia do jogo desse domingo contra os Jets. Segundo encontro com os Jets, o domingo aqui no Gillette Stadium, os Jets também num momento complicado. Acho até no momento os resultados são melhores, mas o momento não é bom porque envolve o senhor Aaron Rodgers. A gente vai falar disso daqui a pouco. E tem uma diferença também, né, Conca? Porque o primeiro jogo eles jogaram em casa, agora eles estão vindo para nossa casa. É diferente mesmo e o momento é esquisito lá, hein? O Rodgers tem a chave da casa, ele faz o que quiser, ele traz os amigos dele, ele tá montando uma franquia do Green Bay Packers. Hoje eu ouvi, até no Semana NFL, que é um podcast lá da ESPN, o Anthony Curtis falou, muda o nome para New York Rodgers. Sabe o que tá parecendo com o Inter Miami? E o Messi levou todos os amigos dele. É praticamente o que está acontecendo. Legal você fazer a comparação. Se a gente consegue fazer isso com o Neymar no New England Revolution, seria legal, hein? Seria legal. Mas assim, qual é a diferença do Messi pro Rodgers? O Messi tá fazendo 20 gols. O Rodgers... O Messi, comparando o Inter Miami, seria mais ou menos o Brady no Tampa Bay Buccaneers. Que levou alguns dos seus amigos também, incluindo o Gronk. Mas exatamente isso. Eu vi uma entrevista do Julian Edelman, que também faz parte dessa dinastia. Tá aqui? Não tá. Nos nossos quadros ele não tá. Mas ele merecia uma reverência, que a história de vida do Edelman é muito legal. Ele é comentarista hoje da Fox aqui nos Estados Unidos. E ele falou que a culpa desse Aaron Rodgers nos Jets e essa desorganização é do Tom Brady. Como assim? Porque o Tampa leva o Tom Brady traz o Gronk e os caras ganham o Super Bowl. Só que é o Tom Brady, cara. É diferente. É o Tom Brady. Não quero deixar aqui de fazer a referência. E os caras compraram o Aaron Rodgers, levaram o Aaron Rodgers e deram a chave para ele, e ele trouxe todos os amigos dele. Mas as coisas não estão executar a mesma forma. Mas não está acontecendo porque o Aaron Rodgers é um cara que durante os camps obrigatórios não apareceu, porque ele acha que ele não precisa, que ele é melhor do que... Cara, tem um monte de gente nova, você precisa treinar. Então me desculpa, exemplo, né? Eu acho assim, tecnicamente falando, um cara espetacular, um dos grandes que a gente vai ter visto na história, tá? Um Super Bowl apenas, poderia ter ganho muito mais. Se tivesse talvez 10% do foco e a dedicação de que esse rapaz aqui atrás do Kawhi, talvez tivesse ganho muito mais. Muito mais. Com certeza. E ele é um cara muito individualista, né? Você vê, ele tem muitos MVPs, né? Porque ele joga bem, mas ele é muito ele, né? O Mike Williams não correu a rota certa. O Garrett Wilson, isso, sabe? O nosso running game não tá bem. E a culpa dele? Não tem. E sem contar as bobagens, né? Sem contar as bobagens fora de campo, as coisas que ele fala.
O exemplo, eu falei outro dia, até tá lá no meu Instagram lá. Ele, durante a fase de recuperação dele, da lesão de ligamentos, ele ouvia o som de golfinhos se amando, copulando, porque disse que isso era bom. Cara, como é que você vai achar que um cara desse é sério, mano? Não, o brisa é tipo, como que você vai falar isso publicamente? Você pode até fazer isso no Ele seu faz. tempo, mas Ele você é o fez, quarterback. ele fez Jets. retiro de ficar numa caverna lá, não sei durante Ai, quantos ai, ai. dias. Isso sem falar da vacina, mas eu não vou entrar nessa aqui, senão nós vamos... Eu tinha uma pergunta pra você sobre os Pergunta. Jets essa semana. Pergunta. Eu ouvi Depois falar... eu volto pro stock down, então, Tá, vai tá. lá. Não, mas eu ouvi falar que eles receberam no receiver. Sim, o Davante O Adams. Davante Adams, Sim, que jogava com o Rodgers, inclusive no Packers. no isso é Packers. verdade. E é o melhor amigo dele. Tá hospedado na casa dele, que é um baita recebedor, mas teve um primeiro jogo ruim. Mas foram acho que 30 jardas só Tá. no jogo. Mas vocês acham que isso vai ter um impacto no jogo dessa semana? Vai. Porque eu diria que os dois são, tipo, chave e porta ali. Sim, e o Davante Adams é muito bom. Sim. E o que você É. acha, Caio? Não, vai fazer uma diferença grande. Grande. Foi o primeiro jogo do Adams, né? Contra uma defesa um pouco mais difícil dos Steelers. Os Steelers é muito bom defensivo. Contra o Patriots. E além disso, o Davante Adams, além de ser um recebedor muito bom, todo mundo fala que ele tem ele corre as melhores rotas da liga, né? Ele é um cara que ele é muito bom nisso. Ele abre um espaço gigante para um outro cara que é muito bom, o Garrett Wilson. Ele também abre espaço para o jogo corrido, então eu acho que ele se entrosando com o Jets, que já tem entrosamento com o Aaron Rodgers, vai se tornar uma equipe que vai brigar pela divisão, na minha opinião. Mas então, aproveitando, e eu vou conectar todos os assuntos aqui, já que a gente já está falando do preview do jogo da semana 8, jogo desse domingo, 1 da tarde, repito, 1 da tarde, hora aqui dos Estados Unidos, 2 da tarde, a referência pelo horário de Brasília. Eu, durante a semana, prévia aqui à gravação do Semana Patriots, eu gosto de consumir muitos conteúdos e ouço muita coisa, também que são produzidas aqui dentro, nesse próprio estúdio aqui, até para entender um pouco da temperatura e trazer para vocês, já que a gente faz esse conteúdo especial em português. Quando a gente ouve assim, por brincadeira, tá bom, o Patriots perdeu mais uma, melhor assim, o Patriots vai ter a pick número 1 do draft. Cara, a história do tanking, ou tancar, né, que seria a adaptação em português, que é quanto pior você termina, mais em cima você tá para fazer uma pick do draft. Uma coisa que tá clara para mim, vencer importa, mesmo num ano de reconstrução. Não há um planejamento nesse momento, nenhum. E a indignação das pessoas dentro da organização, Lara, Kawhi, Caio, fiquem à vontade para falar sobre isso. Tô falando o meu sentimento, tá? Porque eu já vi torcedor falando, é quase que como uma muleta emocional. Tá bom, a gente perdeu a sexta seguida, mas tudo bem, pelo menos o pick do draft. Aqui não é assim. Aqui não é assim. Tem machucado os resultados. Essa derrota de domingo machucou demais, porque era um jogo ganhável. E olha só, eu acho que é a terceira vez que nós estamos aqui nessa temporada, na primeira temporada do podcast, dizendo que era um jogo ganhável. Que o Patriots teve a chance de ganhar o jogo. Contra Miami, contra Seattle e agora. Então a primeira coisa, assim, o meu feeling, o perder, ganhar importa muito e o perder tem machucado demais. Lara, quer falar um pouquinho sobre isso? Eu passo também para você, Kawhi, para você, Caio, para que a gente entre no stock down, porque tem muita coisa que incomodou no jogo de domingo, mas eu acho que os dias seguintes têm mostrado que esse incômodo talvez tenha um resultado lá na frente. Lara? Oi, Lara, eu não estou ouvindo o seu microfone. Não sei se... Oi, estão me ouvindo agora? Agora sim, perfeito. Tá. Acho que o nosso torcedor, assim como todos da organização, nós entendemos que é um momento de reconstrução, mas a gente está acostumado a ganhar. Então, é muito difícil lidar com essa frustração de, por exemplo, a gente está crescendo no Brasil diariamente. E eu tenho certeza, eu e Kawhi, a gente conversa muito sobre isso, que se a gente estivesse ganhando, a gente já teria batido a nossa meta de 100 mil seguidores no Instagram. Então, certeza. Isso tem um impacto muito negativo, justamente porque a gente quer ganhar, a gente está acostumado com isso. Então, é estranho
a gente falar sobre New England Patriots perdendo. Sim. Principalmente quando a gente fala de jogos que a gente sabe que a gente poderia ganhar. E, com o que eu acho interessante também, você falou que às vezes os torcedores ou as pessoas usam a season, a temporada de construção como uma muleta emocional, né? Tipo, a gente vai ter o pique. E às vezes, quando você vê que tipo, é uma época de reconstrução, você pode até justificar, tipo, não, a gente está perdendo, tudo bem com a construção, mas é o que você falou, esse não é o caso. Mesmo na reconstrução, a gente precisa ter o resultado, a gente precisa ter aquela sensação de vitória, vencer, né? Eu acho que isso faz parte do jogo. Porque senão também você fica naquele funk, velho. E tipo, o objetivo do jogo é ganhar, Sim, entendeu? Não é sim. tudo, é o processo, mas o objetivo do jogo é ganhar. E deixar uma identidade. Com certeza. É a pergunta que eu vou fazer agora para você, Caio. Talvez seja mais difícil. Qual é a identidade desse time até agora? Não tem uma identidade, infelizmente. Eu acho que o Gerard Mayo está tendo muita dificuldade em encontrar essa identidade. Começou sendo um time que queria correr com a bola e defender bem. Nesse último jogo contra uma das piores defesas da liga, só conseguiu 38 jardas terrestres. E a defesa praticamente, né, não conseguiu parar nada. Né? Teve acho que foi no terceiro ou último quarto, o Jaguars correu 18 vezes seguidas. Isso no futebol é equivalente de colocar o time na roda. Só faltou os torcedores do Londres gritar olé. Porque é um time que não consegue parar nada. E ninguém. Então, tinha uma identidade antes, até tendo uma fase difícil de a defesa vai ser boa, a defesa vai ser organizada, a gente até pode perder jogos, mas a defesa vai ser boa. Com desfalques, não importa. A gente tem um sistema bom e a gente tem bons coordenadores, bons técnicos que vão chamar as jogadas certas. Hoje não tem isso. A gente vê que mudou também ofensivamente a identidade de um time que queria correr muito com a bola e agora está lançando bem. Eu acho que isso é importante achamos o nosso quarterback, temos um futuro, tem uma luz no final do túnel. Só que o Gerard Mayo, que é um cara que ele é dos jogadores, né, a players coach, que eles falam, não sei se está perdendo o vestiário. Então, é uma fase muito difícil. Tem muitos rookies nesse time. Eu não digo rookies de dentro de campo. Eu digo na comissão. Né? O Alex Van Pelt é um cara que está no primeiro ano chamando jogadas. O Gerard Mayo é o primeiro ano dele como técnico, head coach. O DeMarcus Covington, primeiro ano como defensive coordinator. Alex Wolf, primeiro ano como GM. Então, eu acho que infelizmente, é um time que não tem identidade no momento, mas eu acho que eles vão ter que usar esse ano para encontrar essa identidade, porque já mudou um pouco, né, dentro de campo. Então, a gente vai ter que ver nesse jogo agora são 3 jogos super difíceis. Esse jogo contra o Jets vai ser um jogo muito difícil, que é uma defesa muito boa e um ataque com muitas peças também de muita qualidade. Então, vai ter que encontrar na adversidade. Sobre a defesa contra corridas, 193 jardas, 192 e 171. 3 jogos, são números dos últimos 3 jogos, né, de jardas que foram cedidas pela defesa. Aí vem o coach, Gerard Mayo, e usa uma frase que não é a primeira vez que a gente ouviu na NFL, que é até certo ponto um clichê dentro do futebol americano. Mas que teve um efeito, e é sobre isso que eu queria falar, nos dias seguintes da declaração, que me parecem ter surtido o efeito que o Gerard Mayo queria. Então, ele usa a expressão soft. Nós somos um time soft. Um time, e quando a gente fala de um time de futebol americano, talvez a principal característica, a primeira tem que ser tough, tem que ser duro. Exato. Tem que ser um time duro. Você pode perder, mas tem que ser um time duro de perder. Isso teve várias repercussões. Primeira coisa positiva, porque eu sou um cara positivo. Eu sempre olho o copo meio cheio. Mas tem que ser realista também, Tem né? que ser realista. Mas eu digo assim, a primeira coisa que seria um problema se isso não tivesse acontecido. Vai para os jogadores, os repórteres fazendo o trabalho deles. O coach falou que o time é soft. Tanto para jogadores de ataque quanto de defesa, eles falaram a mesma coisa. Sim, ele falou isso para a gente no vestiário antes. Então,
Pronto. Já sabem. Tem uma... Não é que ele vai pra imprensa, pra mídia, pra falar mal do time dele. Porque aí, se isso estivesse acontecendo, desmorona, para tudo, que ele perde o vestiário. Então, eu achei a primeira coisa importante. Ó, sim, nós conversamos isso, ele tem razão, ele tem um ponto de vista, porque a defesa não foi bem, o Special Teams, que vinha sendo assim, uma coisa tranquila, o time de especialistas também não foi bem, aquele retorno lá foi o maior retorno da história do Jacksonville Jaguars para mais de 90 jardas. Foi o primeiro desde 2015 que o Patriots cedeu um retorno Exato. de 90. Então, coisas que são estruturas que estão prontas. O Jerome Mayo é um linebacker, é um cara de defesa. O Jerome Mayo era, dentro aqui do vestiário, conhecido como mini Bill Belichick. Ele era um técnico dentro de campo. Então, o potencial e a visão ele tem ali. Eu quero saber de vocês o seguinte. Tá, isso veio, essa declaração bateu forte e tudo mais. Me parece, começa com você, Kawhi, que tem um resultado. Ele falou para mexer mesmo com os caras. Sim, com certeza. E eu acho que isso é reflexo da organização mesmo. Tipo, os jogadores estão aqui para fazer um trabalho. Eles estão aqui para buscar aquele resultado. E, cara, se você não tá ganhando, se você tá letting up runs, se você tá causando flags todos os jogos e trabalhando nessa inconsistência, o treinador tem que falar uma coisa assim para chamar atenção mesmo, para você do your job, você fazer seu trabalho da forma certa, você entendeu? Como um professor vai chamar a atenção de um aluno que não está cumprindo a lição de casa, por exemplo. Mas eu acho que é bem isso mesmo. E para ele falar isso, né, Lara, ele tem backup, ele tem retaguarda. Eu não acho que ele falaria do nada isso, porque senão talvez hoje ele nem estivesse mais aqui. Acho que o Kawhi foi muito feliz. Lara, acho que eu não estou escutando você, não. Vocês não estão me escutando? Agora sim. Agora sim, diga aí. É porque quando eu afasto... eu acho que o Kawhi foi muito feliz na fala dele. Realmente, quando eu vejo dentro do nosso setor... Ô Lara, eu não sei se mudou o seu microfone aí, mas de fato ele está bem longe, assim, tá? Mesmo você aproximando, não sei se mudou a captação dele. Ou de Será? Agora tá dando para ouvir, mas acho que vai ter que... Agora melhorou. Vai, manda aí, vamos ver. Eu concordo muito, o Kawhi foi muito feliz na fala dele, concordo muito com o que ele disse. Dentro de todos os setores, principalmente dentro do internacional, que eu estou ali no dia a dia e tudo, né? Quando a gente realmente é questionado sobre alguma coisa, no Brasil a gente não está tendo esse tipo de problema, porque, como eu falei antes, o Brasil ele está crescendo exponencialmente. Então, o fato da gente estar crescendo, ele diminui esse tipo de cobrança, porque não precisa ter. Porém, eu tenho certeza absoluta que se fosse necessário, isso também seria falado para o nosso setor internacional, não com a intenção de diminuir, de fazer ninguém tipo, se sentir menosprezado, algo nesse sentido, mas sim no intuito de precisamos de realinhar, porque essa não é a cultura de New England. Então, eu acho que isso é algo que talvez é aquela coisa que seja necessária, sabe? Sim. Gosto muito de usar o que o Steve Jobs fala, né? It was an awful tasting medicine, but the patient needed it. Ou seja, é um medicamento duro de tomar, mas às vezes o paciente precisa, né? E talvez é isso que a gente precisa mesmo. Tipo, cara, vamos lá. A gente é New England, sabe? E isso vem de todos os setores para que a gente consiga retomar ao que a gente sempre foi. Sim. E com o Cacaio, eu acho que talvez vocês até consigam falar um pouco mais sobre isso. Com Cacaio é cacófilo. Com Cacaio. É o duo do pré-temporada. Mas eu acho que vocês até consigam falar um pouco melhor sobre isso. Você falou do Jerome Mayo chamar o time de soft, né, de não duros. Mas a gente tem que lembrar que 2-3 anos atrás também, quando o Belichick estava aqui, se você tomasse um flag no campo, cara, você ia pagar nos treinos, ou tipo no practice. Por isso que nunca acontecia também, né? Tipo, eu tive as conversas com meu pai esses dias atrás. Ele falou... eu gostei desse exemplo aí, Kawhi, porque eu acho que também
Eu acho que isso tem que ser falado. Certas coisas têm que ser resolvidas no vestiário, mas meio que dá uma impressão para mim que ele tá tirando a culpa de cima dele e colocando nos jogadores. Eu acho que é verdade. Ele não falou nada de errado, que é um time só que tem que ganhar nas trincheiras, tem que... Mas e aí? E a sua culpa nisso? Eu sei que também o Belichick nunca assume a culpa, então nenhum coach quer assumir a culpa, mas os flags... As chamadas. As chamadas. Exato, chamada de jogadas, decisões, para que ir para tentar uma tentativa de 2 pontos se não vai fazer muita diferença, se você pode tentar depois, sei lá, algumas coisinhas assim que também que eu me pergunto, e a culpa do Gerard Mayo? Eu acho que até que ponto que você pode falar assim, mas ele tá aprendendo. Mas, sei lá, eu não tô querendo ser muito pessimista aqui, mas é só um outro lado da observação. Não, perfeito. Acho que começa com ele. O exemplo tem que vir dele. Eu até peguei a frase inteira. Eu não trouxe aqui. Eu achei que eu tivesse trazido a frase inteira, mas porque tem aquela coisa, né? Você corta ali, não sei o quê, mas eu concordo com você, Caio. Parte dele. Porque, assim, de novo, os Jets são favoritos nesse domingo, tá? E são favoritos não é porque as casas de apostas estão dizendo, elas estão dizendo porque é fato, né? 7 pontos favoritos. Assim como o Patriots era 6 pontos favoritos no último domingo. A questão é como perder. Perder do jeito que perdeu, aí vai irritar, vai incomodar. Agora, perdeu e foi um time duro, foi um time que brigou, foi um time que... Lutou em campo. Lutou, exato. A reação da arquibancada, então acho que o jogo desse domingo vai ser muito importante, além do resultado, o todo. Porque assim, o teste Drake May já passou. Resolveu uma ponta, o Caio acabou de falar disso. Agora, como o time vai se comportar, eu acho que é o principal aspecto. Eu estou muito curioso para saber como a torcida vai reagir domingo aqui no Gillette, Caio. Eu também. E só para lembrar também que do lado do Jaguars, as coisas também estão feias. Ganharam do Patriots, mas o Doug Peterson, que é o head coach, também ele tá com a batata dele assando. Se perder o próximo jogo, é capaz de ser demitido. Então, foi um duelo de 2 equipes muito desorganizadas, que estão precisando muito da vitória. Claro que a fase é um pouquinho diferente, porque é fato que o Patriots está num rebuilding phase, e o Jaguar já tem uma base, mas só para também ter essa ideia, que foram 2 equipes que estavam numa fase muito difícil, e o Patriots acabou sendo o time mais desorganizado dos 2. Passa por onde, então, Caio, desculpa te cortar, mas passa por onde ganhar o jogo dos Jets? Onde estaria a oportunidade dos Patriots, em que pese aquilo que a gente falou do Aaron Rodgers? O técnico foi demitido, entrou um cara lá que não era o cara dele, né? Não é o coordenador ofensivo, Nathaniel Hackett, e sim quem chamava era o coordenador de passes. Um time que vem com um novo recebedor, mas ganhar o jogo passa por onde, na sua opinião? Cara, é muito difícil falar isso hoje. Vou ser bem sincero, nos últimos jogos a gente sabia, né, os primeiros 5 jogos, a gente sabia os pontos fortes e os pontos fracos, né, desse time. Defensivamente é uma defesa sólida, consegue parar a corrida, o Gonzo ele vai conseguir anular ou defender muito bem o melhor recebedor. Hoje eu já não tenho essa confiança na defesa. Né? Se tem algum ponto que a gente talvez consiga ganhar ofensivamente, seria nos braços, né, no braço do Drake May, porque a secundária do Jets tem o Sauce Gardner, um dos melhores cornerbacks da liga, mas muitos jogadores machucados. Então essa defesa do Jets, principalmente a secundária, ela tá muito machucada também. Então talvez, né, no jogo aéreo. Já o pass rush do Jets é terceiro na liga em sacks por jogada. Então, continua sendo uma defesa muito sólida. O Drake May não vai ter muito tempo para para fazer o seu lançamento. E, claro, a gente já sabe a situação da linha ofensiva. Então, é tentar encontrar os seus recebedores lançando a bola rápida. E aí, defensivamente, eu não sei, porque os jogadores continuam, mais importantes da equipe, continuam fora, os seus capitães defensivos continuam fora. Então, defensivamente, orar e esperar que os seus jogadores cumpram a missão e que o Gerard May encontre alguma forma de parar o Davante Adams, Breece Hall e o Garrett Wilson. Só um detalhe, você falou do pass rusher, o Hassan Reddick,
Voltou também. Voltou essa semana, então deve jogar. Ele foi um cara que foi contratado pelos Jets na off-season, vindo dos Eagles, mas ele nunca entrou em acordo. Ele nunca conseguiu chegar num acordo salarial, mudou de empresários para conseguir esse acordo e ele deve ir para o jogo. Tá? Bom, estamos caminhando aqui para a nossa reta final do Semana Patriots. Eu espero que você aí esteja curtindo. Inclusive a gente abre esse momento final para as suas perguntas. Sempre lá no Patriots Brasil no Instagram, que tá voando, hein? Voando. Nós vamos chegar na nossa meta aí dos 100 mil. Ajuda aí, espalha a palavra do podcast, mas principalmente vamos seguir o Patriots Brasil lá no Instagram. Toda semana a gente abre uma caixinha e põe lá. Tem perguntas? Pode fazer aqui, a gente não censura nada, tá? Tem perguntas, Kawhi? Tem várias e tem umas bem interessantes. Boa, vamos lá então. Manda pro ar quem mandou, quem falou, e a gente tenta responder aqui nesses minutos finais de podcast. Ó, eu acho bem interessante essa primeira pergunta que tá vindo aqui, porque a gente tá falando um pouco disso já, falando sobre vestiário, falando sobre meio, e meio que mostra a temperatura e a sensação da torcida. Perfeito. Nesse momento, Patriots. Essa daqui vem de Danilo Ramos 7. E aí, Danilo, salve. Isso daqui é para todo mundo também, óbvio. Cite 3 nomes que seriam bons substitutos para o Jerod Mayo. Ou seja, nós estamos no jogo 8 da primeira temporada de Mayo e a galera já está procurando um novo treinador. O que você acha, Conca? Eu acho muito cedo, cara. Eu também. Muito cedo, muito Mas cedo. eu achei a pergunta interessante. Mas eu vou falar um nome, tá? Vai. Um nome que tá no mercado e que conhece a cultura aqui. Mike Vrabel. Tom Brady. Não, doeira. Mike Vrabel. Ex-técnico Mike Vrabel. Eu queria que ele assumisse. Mas eu não acho que tem que trocar, tá? Deixar claro, hein, Caio? Eu não acho que tem que trocar. Pra quem eu também não acho sabe que ainda, no momento seria muito cedo trocar, mas eu não acho que ele vai ser o head coach daqui 2, 3 anos. Eu não tenho essa sensação, só se as coisas mudarem muito no próximo ano, mas não sei, eu acho que ele tá começando muito mal e não tá tendo resultado dentro de campo. Óbvio, a gente sabia que não ia ter, mas parece que tá perdendo o vestiário e eles trouxeram ele para ser um cara cola, né? Glue guy, que fala inglês, que, tipo assim, junta e une Agregador. E eu não sei se... Ele começou bem, mas eu não sei se hoje... Família Scolari. Família Mayo. E para os nossos fãs novos ali no Brasil, que começaram a acompanhar o Patriots há pouco tempo, quem é o Mike Vrabel? Mike Vrabel é campeão de Super Bowl aqui, né, com o New England Patriots. Ele fez um bom trabalho treinando a equipe do Tennessee Titans. Eu achei curioso ele ter sido dispensado, mas recentemente, no ano passado, aliás, ele veio para cá receber a indução para o Hall da Fama dos Patriots. Então é monstro, né, Caio? Muito bom. Ele é um técnico defensivo na escola Bill Belichick. Em que o Titan jogava, uma defesa sólida, e tinha o Derrick Henry, ninguém menos do que o Derrick Henry para liderar aquele ataque. Corria muito com a bola, então ele teve ele fez um bom trabalho no Titans. Eu pensei que ele seria o próximo técnico depois do Bill Belichick. Ganhou 3 Super Bowls. Aqui é linebacker, assim como o Jerod Mayo. Mas assim, rapidinho, né? O nome sensação do mercado para a próxima temporada vai ser o coordenador ofensivo dos Lions, que é o Ben Johnson, se eu não me engano. Acho que é Ben Johnson o nome dele. Ele é Ben Johnson, exatamente. Porque os Lions estão com tudo aí. Vamos lá, passar para a próxima pergunta. Então, obrigado, Danilo, pelo seu questionamento. Mais uma, então. Essa daqui vem do cal@lc. A gente já tem, e tem outras várias perguntas iguais a essa. A gente já tem em mente quem draftar na próxima temporada? O que você acha? Um cornerback para equivaler aos talentos do Gonzo? Alguém da linha ofensiva? Qual posição você acha que vai ser mais valiosa a gente draftar no começo da próxima temporada? A gente falou na semana passada com o Bellatini do Travis Hunter, que é um jogador curioso porque ele é o que no beisebol chamam de unicórnio. Ele joga em várias posições, ele joga na defesa e no ataque. Que nem o Edelman. Que nem o Edelman. O Edelman jogava no Special Team, sim. Mas... um pouco diferente. É igual o Deion Sanders, né, na época de Cowboys. Às vezes ele jogava como corner e também... ele era corner e às vezes jogava como wide receiver. Mas ele é a sensação do college agora. E quando eu tava no jogo contra o Houston, tinha um cara falando...
a gente tem que perder mesmo para conseguir o primeiro pick, ganhar e conseguir draftar o Travis Hunter. E aí um outro cara falou, né, que se exploda o Travis Hunter, a gente não tá aqui para isso, a gente quer jogar jogo, e quase deu uma briga por causa disso. Quase deu uma briga do meu lado ali, mas esse é o nome, né? E esse é o cara, ele consegue fazer, né, fazer as duas funções, que é muito raro você ver no futebol americano, que é um jogo muito físico, mas se não for ele, teria que ser alguém para a linha ofensiva. Eu vou copiar o meu amigo Rafael Bellatini, que participou semana passada. Eu acho que o Patriots vai ter condição até de descer picks, porque o Patriots não precisa de um quarterback nesse momento. Talvez, tá? É um cenário que possa acontecer. Para ter mais, fazer uma troca com um time que esteja mais desesperado por alguém lá em cima. Aí você fala, mas o Patriots não precisa? Não, mas não é isso. Aí pode pegar outras opções. Entendi. Você pode sair com um cornerback, você pode sair com um jogador. Eu gosto mais dessa linha hoje, porque quarterback os Patriots não vão precisar. Ou seja, trocar alguém do first round assim e pegar um monte para você Exato. ganhar na quantidade. Exato, fazer uma combinação boa. Ou até jogadores mesmo. Sim. Fazer um trade por jogadores. Acho que dá tempo para mais aí. Vamos lá, Mais Kawhi. uma. Essa daqui vem do Walter Garcia, 123. E a pergunta é, podemos acreditar em uma campanha com mais de 4 jogos de vitória? De novo, é uma suposição. Eu acho que no exercício que nós fizemos nos jogos lá que a gente transmitiu, Caio, você tinha dado 4 vitórias, não era? 4-5, já hoje eu não sei a situação do time. Eu acho que o Drake May, ele é um ponto muito positivo, mas como eu falei, eu acho que as peças em volta, infelizmente, eu acho muito difícil. A gente tem uma vitória até agora, praticamente no meio da temporada regular, quase. Eu acho que 3 eu acho que talvez consegue. Assim, ó, eu tô olhando aqui, né? Hoje, jogos ganháveis aqui pro Patriots, hoje, e tudo na teoria, porque esporte, se a gente definisse antes, não tinha graça. Na semana 9, o Patriots vai pegar os Titans, eu acho um jogo ganhável. Semana 10, 11, 12, 13, semana 13, o jogo do destino Patriots aqui com os Colts. Eu acho ganhável. Contra os Cardinals, talvez, só que é fora de casa, também é um jogo ganhável. Vai ter que ter muitas Então peças seria, ali na minha conta aqui, 1, 2, 3, para chegar em 4. Difícil. Muito difícil. Eu acho que o jogo com os Jets também, não sei, cara, eu não sei. Eu não vejo nenhum cenário ganhando Dos Jets? essa manhã. Posso estar muito errado. Eu não Espero que sei. esteja errado, mas eu não vejo nenhum Eu acho que o vestiário dos Jets está esquisito. Não sei. Eu tenho a impressão que pode alguma coisa acontecer. Posso estar muito enganado. Se tiver semana que vem, eu vou fingir que nada aconteceu. Não, tô brincando. Eu vou ser o primeiro a falar aqui. Gente, precisamos encerrar esse Semana Patriots. Quer dizer que semana que vem tem pão de queijo aqui, Lara? Confirma? Vai Vou estar ao ligar pro vivo. Lourenço para ele poder já providenciar, porque ele faz um que é homemade, é feito em casa. Boa. Caseiro. Muito bom. Vamos fazer um concurso que a mamãe do Kawhi mandou também. Putz, aí o Caio vai ter que trazer pão de Gostou? queijo também. Tô gostando. Eu vou só para comer. Tem que Não vou trazer. levar pão de queijo não, vou só comer. Boa, Lara, Caio. A gente se encontra na semana que vem. Valeu, Lara. Um beijo. Tchau, até a próxima. Tchau, Caio. Grande Kawhi. Tamo junto, hein? Tamo junto, Conca. Todo mundo ligado aí no Semana Patriots. Semana que vem tem mais pra você no YouTube, no seu tocador de podcast favorito, aqui no Patriots.com e também na nossa rádio USA. Forte abraço, obrigado pela companhia, hein? Fortalece aí, espalha a palavra do Semana Patriots e siga o Patriots Brasil. Até a próxima e Go Pats!